Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus. Mais um dia, mais um presente que recebemos dos altos céus, das mãos do nosso Pai para nós. Gostaria que vocês se colocassem em pé. Vamos adorar ao Senhor. No Salmo 63, o verso 7, diz assim: porque tu tens sido meu refúgio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das suas asas. O Senhor tem sido seu refúgio? Ele tem sido seu abrigo? Ele tem sido seu socorro? Amém? Ele tem sido seu amparo? Ele tem sido seu consolo? A sua força? A sua razão de viver? A sua alegria? Amém. Então nós podemos adorar ao Senhor cantando em espírito e em verdade, né? Temos o Espírito de Deus agindo em nós, por nós e através de nós. Esse Espírito nos traz alegria, nos traz graça, e a palavra de Deus nos ajuda a viver em verdade, na verdade de Deus, no querer de Deus, na vontade de Deus. Amém? Adoremos a Ele, em espírito e em verdade. Te adoramos.
exaltado e engrandecido, o único, eterno e verdadeiro Deus, o único Deus todo-poderoso, o único que nos criou, que nos formou e nos trouxe a este mundo com um propósito de adorá-lo, de viver o teu nome. Tu és exaltado, Pai, engrandecido, Pai, no nosso meio. Oh, tu és bem-vindo, a tua presença alegra o nosso coração, Senhor. traz salvação todos os dias.
Ele te traz livramento todos os dias. E tantas vezes nós nem percebemos, né? Nós nem percebemos. E recebemos um livramento de morte, de um acidente grave. Tamanho amor do Senhor por nós. E nos conceder essa graça, essa proteção, e nos cobrir com teu sangue. Você tem a luz de Deus sobre você. Você tem o perfume, o bom perfume de Cristo sobre a sua vida. E sobretudo
a vida do seu irmão, rogar as ricas bênçãos do céu, o poder de Deus sobre a vida do seu irmão, a unção de Deus sobre a vida dele. Amém?
você declara que grande é o seu amor, enquanto você declara que Ele é fidedigno em tudo que prometeu, cumprimente seu irmão e também contribua na casa do Senhor nesta noite. Amém? Amém. Oremos, agradecidos pelas ofertas. Meu Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por esta alegria, por este privilégio que o Senhor nos dá de contribuir com a tua casa, Pai, contribuir com a tua obra, ó Deus, e ser fiel na devolução dos nossos dízimos e das nossas ofertas, ó Pai. Não fazemos por obrigação, mas com coração, ó Pai, grato, ó Pai, e alegre diante do Senhor, como diz a tua palavra, aquele que contribua, que o faça com alegria, Pai. Abençoa sobremaneira todo aquele que pode contribuir, da mesma forma aqueles que não pôde, porque a tua bênção, Pai, como diz a tua palavra também, recai sobre justos e injustos. O Senhor é poderoso para suprir a necessidade daquele teu filho, ó Pai fiel, que muitas vezes, por falta de um emprego, não pode contribuir nesta noite, mas o Senhor pode abrir uma porta de emprego, o Senhor pode abençoar, o Senhor pode suprir. Obrigado pelas tuas bênçãos, por esse tempo de louvor e de adoração, também bendizemos o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Vamos sentar. A graça para o Senhor Jesus. Amém. A graça para o Senhor Jesus. Amém. Opa, agora parece
existência. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso 11. Quantos irmãos e irmãs vão abrindo aí? Vamos recapitular um pouquinho do que aconteceu semana passada. Semana passada começamos do capítulo 1 até o verso 4. Já descobrimos aí um montão de coisas. Uma das coisas que acontece aqui na história de Neemias é que ele vai ser o terceiro na reconstrução de Jerusalém. A primeira leva foi Zorobabel. Zorobabel foi construir o templo, reconstruir o templo. Depois veio Esdras para ensinar as leis, os estatutos. E agora é a terceira leva, aonde vem Neemias, que ele vem para reconstruir as portas e os muros da cidade. Então, já descobrimos aí um montão de coisa sobre Neemias na semana passada. Quem pergunta, quer saber. Ele fez uma pergunta e ficou sabendo de um montão de coisa. E às vezes a gente pergunta, mas não quer saber da resposta, né? A gente pergunta mais assim, como eu posso dizer, né? Mas perguntar, né? Como você está? Você está bem? Se a pessoa falar que está mal, você já muda de assunto, né? Quer saber se você está mal. Ele não, ele perguntou como que ia o povo, como que estava a situação de Jerusalém. Então, nessa primeira parte, até o verso 4, ele se apresenta como o consolador, aquele que quer ouvir, aquele que tem paciência para ouvir como que está a situação, como que está acontecendo as coisas. Então, Neemias, do verso 1, capítulo 1 até o verso 4, ele é esse camarada que ouve, esse é o camarada que se importa com o que está acontecendo lá longe, bem longe dele. Então, Neemias é essa pessoa que está ali, preparado para ouvir, porque alguma coisa inquietou o coração dele e ele queria ouvir. Sabemos que Neemias, ele provavelmente, ele nem nasceu em Jerusalém. Talvez ele já tinha nascido no lugar de veio, na época de Babilônia, ou Nabucodonosor. Mas ele ficou, porque depois Babilônia caiu, e quem assumiu toda aquela região, quem mandava naquela época eram os medos persas. E quem estava assumindo lá naquela época? Rei Artaxerxes. Então é bonito para você colocar no cachorro, né? Você tem um cachorro, fala Artaxerxes, filho, coisa linda para você colocar, nome bonito. Então um neto, tem um neto, né? Ele é mais um neto, ó, Artaxerxes, um nome bonito, hein? Bonito. Então, é isso que está acontecendo nessa época aqui. Neemias chega para ouvir. E ele ouve, ele ficou sabendo de algumas coisas. E, como nós já dissemos, às vezes nós ouvimos algumas coisas e falamos, não sei por que eu fui ouvir isso. Agora eu sou obrigado a fazer alguma coisa. E é exatamente o que está acontecendo com Neemias. Ele ouviu a situação de como estavam os seus irmãos de Jerusalém, que não era ali, era bem ali, era longe. Neemias estava lá aproximadamente aí 1.500 quilômetros longe de Jerusalém e nem havia nascido lá. Era judeu, descendência, mas nem a vida havia nascido lá, provavelmente. Então, diante disso, agora ele ouviu algumas coisas. E agora ele se coloca como intercessor. Agora ele deixou de ser ouvinte. O que ele tinha que ouvir, o que Deus tinha para comunicar com ele, o que Deus tinha para falar com ele, já tinha falado, porque ele já sabia como estava a cidade. A cidade estava desolada, a cidade estava destruída. Ele poderia falar, ó, beleza, mas eu estou longe, posso fazer nada. Não. Agora ele muda o discurso. E é o que nós vamos ver agora. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 5 até
o 11. Vou colocar os olhos. Porque ele já está chegando, os cabelos vai caindo, os dentes vai caindo e os olhos também vai embora. Vamos lá. A partir do verso 5, diz assim: que disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu vos ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que te agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. E que o Senhor nos abençoe nessa noite. Agora Neemias muda o discurso. Agora Neemias não é mais o consolador, aquele que está ouvindo, aquele que emprestou o ouvido, que fez uma pergunta e se posicionou para ouvir. Agora ele muda o teor. Agora ele está como o intercessor. Então ele já começa aí a fazer um link com o verso 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orante perante o Deus dos céus. E disse: ah, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te guardam os teus mandamentos. Primeira coisa, nós vemos aqui, e eu não sei se a gente consegue terminar, porque tem muita coisa, mas nós não tem pressa, até o final do ano. Eu espero que vocês estejam aqui até o final do ano, isso encontrando em amor. Primeira coisa, o que acontece? Ele começa a oração dizendo assim: ah, Senhor dos céus, Deus grande e temível. O intercessor, alguém que vai se colocar diante de Deus e que vai interceder por alguém, que vai interceder por um povo, que vai interceder por uma pessoa, ele precisa ter a dimensão de quem é o Deus ao qual ele está se dirigindo. Se você notar, ele está dizendo assim: aí, mano do céu, tá ligado? Nós vamos agora, está acontecendo uns trem aqui. Ele não está falando isso. Ele entra com reverência. Ele entra e ele sabe quem é Deus. Muitas vezes a gente faz umas orações bonitas, mas é só oração bonita. Só uma oraçãozinha legal para impressionar o pastor, impressionar
quem está à frente, aquela coisa linda, mas vida mesmo é bom, né? Mas Neemias, ele mostra assim, ele sabe quem é Deus, e ele já começa assim: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Como é que é o meu coração e o teu coração? Como que é a minha oração? Como que é a tua oração? É aquela coisa de sempre. Então, Deus, o Senhor sabe, né? Nós está feio. Então, né? Gastei mais do que devia, então. E como o Senhor dá um jeitinho aí? Ou então a gente vai interceder por outro? Fala, Deus, você estava com aquele miserável ali, aquele pecador. Ele precisa de justiça, ele não precisa de bênção, não. Corrige logo, já logo uma sabatinada nele, porque ele precisa disso. Não. Ele já começa assim: ah, Deus grande, Deus dos céus. Com essa declaração, ele está dizendo: Senhor, eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem és tu. Eu sei que o Senhor é o Deus do céu. Eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Sei que é Deus temível, que toda a terra te teme. E quando ele faz essa declaração, parece que não vai de encontro à realidade. Porque o povo daquela época tinha se esquecido de Deus. Não entendia mais que Deus era o Deus grande, era o Deus temível. Parece que o povo não sabia mais. O povo culpava Deus pelo exílio. O povo culpava Deus por algumas coisas que estavam acontecendo. E na oração dele, ele vai enumerando cada coisa. Como intercessor, ele vai se colocando as coisas no seu devido lugar. E ele começa a dizer assim: eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor pode fazer as coisas. Eu sei da tua fidelidade. Eu sei que o Senhor é um Deus grande e temível. Sei que o Senhor é o Deus dos céus. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que o nosso Deus, que o Deus ao qual nós servimos, ao qual Deus nós entregamos as nossas vidas, é o Deus grande, é o Deus dos céus, é o Deus Todo-Poderoso. Porque às vezes a nossa oração fica mais mecânica. Vou orar, eu tenho que orar. Vou orar porque eu pedi para orar, não, eu tenho vontade de orar. Vou orar, mas eu nem sei se Deus vai fazer alguma coisa. Nem conheço esse caboclo aí. Nem sei se Deus vai fazer alguma coisa. Vou orar por obrigação. Então a primeira coisa de um intercessor é saber de quem é Deus e se colocar na posição do outro. Ele estava 1.500 quilômetros longe. 1.500 quilômetros, gente, é daqui da terrinha de Angelina, Bahia. Não, Angelina, é 1.500 quilômetros, gente. Não era ali. Mas ele estava se colocando na situação do povo que lá estava vivendo momentos difíceis. O povo estava sem porta, o povo estava sem muro, o povo estava sem quem legislasse as causas deles, porque sem porta qualquer um entra, sem muro ladrão entra fácil. As portas, como já dissemos na semana passada, os juízes e um montão de gente legislava a causa à beira da porta, lá no portão da cidade. Então ele olha para tudo aquilo e diz: ó Deus, grande e terrível. E aí ele vem assim muita coisa de um intercessor. Ele sabe quem é Deus. E ele diz assim: que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Olha só, a segunda coisa que ele fala aí é: Senhor, eu sei que o Senhor é fiel com a tua palavra, e eu sei que o Senhor cumpre as promessas que o Senhor faz, porque eu sei
que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ah, Deus grande e temível, que guardas as alianças. Então ele está orando, baseado em quê? Na fidelidade de Deus. Ele não está orando e intercedendo pelo povo, pela fidelidade do povo, porque o povo não tinha sido nem um pouquinho fiel, e depois ele vai relatar algumas coisas que estão acontecendo. O povo foi para o exílio porque o povo se desviou de Deus, o povo estava corrompido, mas ele lembra, na oração ele começa a falar: Deus grande e temível, eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é o Deus dos céus, o Senhor é o Deus que guarda a aliança. E Deus fez um montão de aliança comigo e com você, com o povo dele, ao longo da caminhada. Deus fez aliança com o teu povo, Deus fez aliança com Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei, amaldiçoares, e por aí vai. Deus fez um montão de alianças e disse: Senhor, eu sei as alianças que o Senhor fez. E eu sei que o Senhor guarda elas. O Senhor disse que é o nosso Pai, e o Pai não abandona o Filho. Eu sei que o Senhor é aquele que nos coloca pela tua mão direita e nos sustenta. Eu sei que o Senhor é aquele que nos guia. E é isso que ele está dizendo na oração. Olha, eu sei que o Senhor guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem amado o Senhor ao ponto de guardar os mandamentos? E o guardar aqui não é guardar, colocar um compartimento secreto e esquecer lá. Guardar implica em obedecer. Ele tem os meus mandamentos, guarda, este é o que me ama. Eu também o amarei e manifestarei a ele. Então, olha só, é isso que ele está dizendo aqui. Você tem os mandamentos, o Senhor guarda a aliança, e eu estou exaltando por isso, porque eu sei que o Senhor guarda a aliança, e eu sei que o Senhor tem um propósito com esse povo, e eu sei que o Senhor quer nos abençoar. É lógico, não precisa fazer umas coisinhas aqui, né? Mas eu sei que o Senhor quer abençoar. E nós também sabemos que Deus tem o propósito de nos abençoar. Mas talvez nós estejamos, e o nosso coração e a nossa vida esteja igual à vida desse povo que estava lá no exílio. Muitos estavam murmurando. Muitos murmuravam porque eles tinham que passar pelo exílio. Muitos estavam reclamando porque não tinha uma cidade. Muitos estavam reclamando porque não tinha ninguém que cuidasse deles. Quem mal sabia deles, que Deus estava cuidando deles por uma pessoa que estava a 1.500 quilômetros de distância. Mas eles estavam lá reclamando, murmurando. Por isso estavam vivendo a situação que estavam vivendo. E murmuração não é legal. Murmuração não é bom. Quando a gente olha na murmuração, a gente vai sempre se lembrar do povo que saiu do Egito e estava lá no deserto. E ele vai falar aqui, depois ele vai citar o próprio Moisés. E ele vai dizer: o senhor lembra lá, né? Sabe o que aconteceu lá? Eu acho que Deus sabe o que aconteceu lá. O povo murmurou. E murmurador é o problema. Murmurador não acrescenta nada. Ainda produz naquilo que você acredita. Murmurador é terrível. Se você tem alguém que é murmurador, gente, ó, em nome de Jesus, se afasta. Murmurador não dá. Não vira, como se diz, não dá. Não rola ficar perto do murmurador. Ah, mas na igreja não tem isso. Quem dera. Tem de murmurador, nada tá bom. Nada. Ah, careca do pastor não está vendo mais como deveria brilhar, o lado do pastor verde deveria ser azul, né? E por aí vai. Tem que pintar a parede, nada está bom. Tudo foi bom, não foi bom não. Olha, o irmão lá errou uma nota, nada está bom nesse caboclo. E era mais ou menos o que estava acontecendo aqui. O povo estava reclamando porque Deus permitiu tudo aquilo. O que estava acontecendo?
E a resposta ele mesmo dá na oração. Mas a segunda coisa que nós vemos aqui de um intercessor é que Deus guarda a aliança. Deus fez aliança com o seu povo, Deus fez aliança comigo, Deus fez aliança com você, e Ele vai guardar essa aliança, Ele vai cumprir essa aliança, porque Ele é fiel. E Ele está dizendo exatamente isso. Eu sei que o Senhor guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha só o grau de conversa, de intimidade que Neemias tem. Ele sabe quem é Deus, ele sabe para quem ele está pedindo as coisas, ele sabe para quem ele está intercedendo, e qual o grau da intercessão dele. Eu sei que o Senhor guarda a tua aliança, eu sei que o Senhor é poderoso para cumprir. Ainda que nós permanecemos infiéis, o Senhor é poderoso para ficar fiel à tua palavra e cumprir a tua palavra. E Ele está nessa oração, nessa intercessão, Ele está colocando isso. Eu sei que é Deus, eu sei que o Senhor é o Deus dos céus. Com toda a reverência e humildade eu me coloco diante de Ti. E diz no verso 4 que Ele orou por alguns dias. Ele orou e jejuou por alguns dias. Então ele começa dizendo essas coisas. E aí no verso 6 ele vai dizer assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que hoje faço na presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha só que coisa interessante de um intercessor. Olha só que coisa maravilhosa se colocar na situação dos outros. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite. O intercessor, aquele que está à frente, aquele que está orando e pedindo alguma causa, alguma coisa, ele tem verdade de dizer: Senhor, me leva a mão, não, eu sei que o Senhor não dorme, eu sei que o Senhor tem tempo, mas fica com seus ouvidos bem abertos, seus olhos bem abertos, fica bem atento. Sabe por quê? Porque eu vou ficar dia e noite. Eu não vou orar hoje e só hoje. O Senhor não desvia a orar, não, porque eu vou orar dia e noite. Eu vou interceder dia e noite por esta causa. Depois ele vai narrar a causa pelo qual ele está orando. Mas agora ele se coloca como intercessor e ele diz assim: olha, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para cumprir a oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite. Por quê? Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados de quem? E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Notaram aí que esse camarada se propõe a fazer? Esse camarada está se colocando diante de Deus, está dizendo: olha, Senhor, por favor, fique com seus ouvidos bem abertos, seus olhos bem atentos, porque eu vou orar dia e noite. Sabe por quê? Pelos filhos de Israel, os teus servos, porque temos cometido.
Legal, né? Irmãos, é o seguinte, vamos lá, nós temos cometido pecado. Feio, temos cometido pecado. Temos, é geral, né? Então, fica bem legal assim, né? Geralzão. Temos cometido pecado. Só que ele muda o discurso depois. A parte B ele diz assim: pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha só, primeiro ele diz: olha, o povo pecou. Ele nem estava lá em Jerusalém, ele talvez tinha nascido no meio de ele ouviu as histórias, mas ele sabia quem era o Deus dos céus, ele sabia também que Deus guarda as alianças, e agora ele não somente fala o que está acontecendo, mas ele também se coloca no meio. Eu e a casa de meu pai temos pecado. Quanto à nação, eu não tenho pecado, mas como nação, a nossa nação não é uma nação igual. Nossa nação ainda é uma nação que se dobra diante de deuses. Como pessoa, como indivíduo, não, nós temos colocado nosso coração diante de Deus. Nós temos colocado nossa vida de Deus. Mas como nação, está dizendo, eu e a casa de meu pai temos pecado. É que é uma coisinha legal, porque depois ele diz assim, né? Temos pecado. Então, se é uma coisa que nós fazemos e que é legal, que é bom, eu digo assim, se é uma coisa boa, eu digo assim, Aline e eu fizemos tal coisa. É legal, dá honra. Colocar eu primeiro, né? Eu e a Aline fomos lá e fizemos. Não é legal. Então, a Aline e eu fizemos tal coisa. Só que depois eu vi o discurso. Agora, quando é pecado, é eu e a Aline, ou eu e o fulano, ou ciclano, nós pecamos. Então, quando é uma coisa legal, você coloca outra pessoa na frente. Quando é pecado, você coloca eu e o fulano. Vamos lá criar essa superioridade. Então, olha só, ele diz, eu e a casa do meu pai pecamos. Nós pisamos na bola. O povo está vivendo a situação porque nós pecamos. É isso que o Neemias está dizendo. O povo pecou. O povo pisou na bola. Não adianta ficar murmurando. Não adianta ficar chorando leite derramado. A coisa está feia, a situação está feia, porque nós pecamos. Eu e a casa de meu pai pecou. O leite derramou. Nós temos cometido pecado. E ele nem lá estava. Nem lá ele nasceu, provavelmente. Mas ele também se coloca na situação como intercessor. E intercessor precisa sentir a dor. Intercessor é aquele que está chorando a dor do povo. Quando Jesus olha para Jerusalém, ele sente o quê? Compaixão. Diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajudar uma galinha de uns pintinhos debaixo das asas, e você não quis. Jesus olhava para a multidão e olhava que era ovelhas sem pastor. Isso é compaixão, é se colocar na posição do outro, é sentir a dor do outro. E ele então, ele diz assim, olha, eu e a casa de meu pai temos. Não, o pecado é o dos outros lá, meu não. Eu me coloco nesse ponto, porque eu sou tão pecador quanto. E ele continua narrando a história. Ele continua narrando, e a história prossegue. E aí no verso 8, no verso 7, ele diz assim: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Você já ouviu aquela oração assim?
multidão dos meus pecados. Não é nem um pecador. Perdoa a multidão dos meus pecados. Senhor, me tira do lamaçal do pecado. Isso aí não chega. Isso aí é. A palavra vem. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Lembra que ele diz assim, ó, eu e a casa de meu pai temos pecado. E agora, ele dá nome. Agora ele fala com que eles têm pecado. Agora ele narra, ele coloca diante de Deus o que está acontecendo. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele deu nome e sobrenome. Nós temos cometido pecado. E o pecado que nós temos cometido é: o povo se corrompeu, os líderes, aquele que está lá corrupto, não guardaram os seus mandamentos. Mas lembra, eu sei que o Senhor fez a tua aliança, eu sei que o Senhor guarda as tuas alianças. Nós pisamos a bola, mas eu sei que o Senhor permanece fiel. E ele vai citar quem? Moisés. Finalzinho, ele vai citar Moisés. Nós não temos guardado os mandamentos, por isso essas coisas nos aconteceram. Muitas vezes a gente fala assim, eu nem sei por que isso está acontecendo comigo. Ah, você sabe. Ah, eu sei. Eles sabiam porque estava acontecendo o que estava acontecendo. É porque eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Eles deixaram a corrupção entrar no meio deles. É porque eles não guardaram a palavra do Senhor. Os mandamentos, os estatutos, nem os juízos, nada estavam guardando. Então, às vezes, na nossa vida não é diferente. Então, às vezes, a gente está igual essa oração de Neemias, orando, intercedendo pelo povo. Não sei por que essas coisas estão acontecendo comigo. Ah, secreto do teu coração, só você e Deus sabe. Tua esposa não sabe, teu filho não sabe, teu pastor não sabe, mas você sabe. Eu sou tão bonzinho, sou um pouco bondade. Oh! Você sabe, e eu sei o que está acontecendo. Então ele dá nome e chama o pecado pelo nome. Senhor, a situação está feia porque a corrupção tomou conta. A situação está feia porque nós não guardamos mais o mandamento, nós já abandonamos a fé, nós já estamos ladeira abaixo, nós já nem é crente Raimundo mais, a gente já virou, estamos fora dos planos, fora do alvo, fora do plumo, e a situação é essa. Mas eu sei quem o Senhor é. E aí no 8 ele vai dizer assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos dispararei entre os povos. Ele sabia, ele conhecia, ele conhecia. Senhor, se lembra? Né? Como se Deus tivesse esquecido, né? Como se Deus tivesse sofrido de amnésia. Ah, o Senhor esqueceu, mas vou lembrar do Senhor, viu? Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Lembre-se, o que ele está fazendo é pegar as promessas de Deus, é se apropriar das promessas de Deus como intercessor. Porque se nós não nos apropriarmos da promessa de Deus, não vamos orar, vamos nos apegar em quê? Na minha bondade? Porque eu sou bom? Porque eu mereço? Não, ele está se apegando nas promessas de Deus, e ele está orando sobre as promessas de Deus.
E então ele diz assim: o senhor lembra, né, quando o senhor falou uns negocinhos para Moisés? Lembra da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirem, eu vos explanarei por entre os povos? Aí ele fala assim: mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, e o cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá eu ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Ele está orando sobre a palavra de Deus. O senhor se lembra que o senhor disse? Que se o povo transgredir, o senhor vai espalhar. O senhor vai espalhar o povo. Mas o senhor também disse: se o povo se arrepender, o senhor vai trazer para perto. O senhor vai juntar tudo de novo. E o senhor vai fazer um lugar para nós habitar. E vai ficar bom. E é nisso que ele está se apegando. Ele está se apegando às promessas de Deus, porque ele ficou incomodado com o que ele ouviu. Ele ouviu que o povo estava passando dificuldade. Ele ouviu que o povo não tinha mais quem legislasse sobre ele. Ele ficou sabendo que Jerusalém estava acabada. Não tinha muro, não tinha porta. E cidades naquela época sem muro e sem porta, não era para nada. Quem esteve aqui, lembra quando eu preguei aqui sobre que as portas do inferno permanecem contra ela? Porta é segurança, muro é segurança. E a cidade está sem porta, está sem nada. E ele está orando, e ele está dizendo: Senhor, eu sei o que o Senhor disse, mas a verdade é exatamente o que a gente está vivendo. A gente está espalhado, eu estou amigo que eles estão longe de Jerusalém. Tem o povo lá, o povo aqui, o povo acolá. O negócio está feio. Mas o Senhor disse: se nós nos arrependermos, se nós nos convertermos, a conversão aqui, no sentido de voltar a obedecer, voltar para os caminhos do Senhor. Mas se nós nos convertermos, o Senhor disse que o Senhor nos ajudaria de novo, e o Senhor faria um negócio legal com a gente. E é nisso que eu estou me baseando, e é nisso que eu estou me firmando, e é por isso que eu estou me colocando diante do Senhor nesta noite. É diante do Senhor que eu estou colocando a minha petição, porque eu ouvi dizer que Jerusalém está ruim, o negócio está feio, só pedra lá, o negócio está feio lá. Corrupção, menos solta. Mas o Senhor disse: se nós nos convertermos, o Senhor faria diferente. E não é assim na nossa vida. E não foi assim na vida do povo. O povo pisava na bola, via o povo, fazia eles cativos. Lá no cativeiro, eles abençoadinhos se arrependiam. Deus levantava outro povo para libertar eles. Eles viviam um tempo bom, orando, cantando, servindo ao Senhor. E a pouco, chá de jato bom vinha sobre eles, pecava de novo, vinha um povo preso, se arrependia no cativeiro, e assim foi um ciclo de 400 anos. E aqui não é diferente. Mas o Senhor disse que se nós nos arrependermos, se nós nos convertermos, o Senhor vai cumprir as suas alianças. O Senhor vai cumprir as suas promessas. Vou dizer para você, meu irmão, nessa noite: Deus vai cumprir as promessas deles na minha vida e na sua vida. Então, somente que nós iremos, como diz o texto, nos converter. No sentido de voltar para o Senhor, voltar à obediência ao Senhor. Vamos encerrando, eu acho. No verso 10: esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e tua mão poderosa. Aí ele apela, né?
Senhor, eu sei que o povo pecou. Eu sei que nós pecamos. Eu sei que, sabe? Mas nós ainda somos teus servos. Nós ainda somos teus filhos. É esse apelo que ele está fazendo. Eu sei que o povo pecou. Eu sei que o negócio é feio. Mas esses ainda são teus servos. E o teu povo que resgataste com o poder, com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Quando teu filho ou a tua filha pisa na bola, faz uma coisa que não deveria fazer, que você fica muito chateado, ele deixa de ser teu filho? Você deixa de ser mãe dele ou pai dele? Da mesma forma, é assim com Deus. O povo tinha transgredido, nós muitas vezes pecamos, mas não deixamos de ser filho. Tudo aquilo que estava acontecendo, todo esse exílio e tudo isso, era para correção, era para disciplina, não para castigo. Era Deus querendo ensinar o povo lá no exílio. E Deus ensina tanto que está levantando um homem para fazer uma grande obra. Alguém que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo lá. Alguém que dizer, eu não tenho nada com isso. Eu não estou nem vendo. Fazer de conta que nem é comigo. Nem sei por que eu fui ouvir aquilo. Não sei nem por que eu fui perguntar. Às vezes a gente é assim, não sei por que eu perguntei, né? Agora estou sabendo, tem que fazer alguma coisa. Não sei por que eu fui me contar esse segredo. Não queria saber. E aí ele vai dizer mais algumas coisinhas. Ele vai dizer assim, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, e concede que eu seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era o copeiro do rei. Para encerrar, olha só, ele diz assim: Senhor, muito bonito, muito legal, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor cumpre as promessas, eu sei que o povo pecou, eu sei que sou um miserável pecador, mas as coisas só vão acontecer, e o Senhor deu uma inquietação no meu coração, e as coisas só vão acontecer se eu achar graça diante desse caboclo que está aí, que é o rei Artaxerxes. Nome legal para você colocar, já falei, né? Vai aqui, nome legal, né? Seus filhos ali, seus netos, nome legal. Eu só vou achar graça, eu só vou conseguir fazer alguma coisa se o rei assinar embaixo. Eu só vou conseguir fazer alguma coisa, Senhor, porque eu estou ensinado aqui. Eu não posso simplesmente sair. Eu estou com meu coração derretido pela situação. Mas o que eu vou fazer? Eu estou a 1.500 quilômetros longe de distância, não posso fazer nada, a menos que o Senhor dos céus, que tem o coração do rei nas suas mãos, o Senhor já começa a mexer os pãozinhos no coração dele. Porque se não for assim, não posso fazer nada. Então, o que eu aprendo com isso? Que o intercessor não fica só na intercessão. Eu vou orar e Deus vai fazer. Eu sei que você vai orar e Deus vai fazer, porque tem coisa que só Deus vai fazer mesmo. Mas tem coisa que você vai fazer, vai ter que fazer. E ele sabia que ele precisava fazer alguma coisa. Então ele está diante do rei. Ele fala: Senhor, eu já orei, eu já busquei por alguns dias. Depois do capítulo 2 a gente vai saber quantos dias ele ficou aí até chegar na presença do rei. Desde quando ele ouviu até quando ele começou a executar as coisas. Quem lê assim pensa que ele ouviu, orou, no outro dia ele falou com o rei, né? Não foi não. Semana que vem a gente vai falar sobre isso.
Mas agora a gente vai se concentrar aqui, ó. O intercessor também tem a sua parte. Ele está fazendo exatamente o que ele orou. Eu vou orar e agir. E ele diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Eu sou teu servo, bem acabadinho, mas sou teu servo. E aos teus servos que se agradam de temer o teu nome, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. E nesse tempo eu era o copeiro do rei. Copeiro do rei. Copeiro do rei não era qualquer um, não, gente. Copeiro do rei era uma profissão igual bagável, perigosa. Ser copeiro do rei não era bom, porque naquela época, lá nos palácios, todo mundo queria matar o rei. E porque quem matava o rei, basicamente, se tornava rei. Pegava o trono. Então tinha muita gente querendo envenenar o rei. Isso era comum naquela época. Então tudo que o rei ia comer ou beber, passava pelo copeiro. E nessa época, quem é o copeiro? O nosso irmão Neemias. A Bíblia não diz a afeição dele, mas eu não acho que ele era padrinho, não, porque ele comia tudo que o rei comia, tudo que o rei, que era colocado na mesa do rei, ele tinha que provar, e na frente do rei, não era lá escondidinho, era na frente do rei. Porque se ele comesse e passasse mal, ele falou: opa, essa comida aí eu não quero, não, essa aí não, traz outra. Esse Neemias já morreu, traz outra aí, vamos agora nomear outro. Era uma profissão perigosa, mas também era uma profissão de extrema confiança. Não era qualquer um que era o copeiro do rei, e Neemias era o copeiro do rei. Então assim, ele era só o copeiro do rei. Mas o rei tinha confiança nele. E ele diz assim: Senhor, eu já orei, eu já me coloquei na brecha, estou com meu coração derramado, dilatado para fazer alguma coisa. Mas se não tiver a aprovação do rei, se o rei não der carne, se o rei não bancar, se o rei não bancar, não tem como ir. O chamado estava no coração dele, mas ele precisava da aprovação não de Deus, mas de alguém para fazer as coisas acontecerem. Do mesmo jeito, somos nós. Das coisas a gente quer fazer, mas precisa de aprovação, precisa de recursos, precisa de um montão de coisa. Neemias, ele foi o grande líder dessa época. Quando eu e a Lívia fomos para Juquitiba, nós não podíamos ir só porque a gente queria ir. Marina não foi para Moçambique só porque ela quis ir. Ela sentiu de Deus. É só porque nós sentimos de Deus. Não. Deus literalmente confirmou de três formas. Primeiro, Deus confirmou no nosso coração. Nos trouxe paz. Segunda coisa, Deus confirmou no coração da igreja. Trouxe paz. E terceiro, Deus confirmou no coração da missão e ia nos receber. Também deu paz no coração deles. Por isso nós fomos. Então nós tivemos a aprovação de Deus, a aprovação da igreja, a aprovação da missão. E Neemias está nessa situação. Eu estou com o meu coração derretido. Eu quero ir, eu quero fazer alguma coisa, mas tudo depende da aprovação do rei, porque eu simplesmente não posso sair do palácio. E eu tenho uma estratégia, mas isso vai ficar para a semana
que vem, porque hoje não dá mais tempo. Mas você que está em casa, que ficou curioso, quinta-feira, você venha, que a gente vai continuar falando sobre Neemias. Feche os olhos, vamos orar. Paizinho, obrigado, porque o Neemias ele ouviu, mas ele também intercedeu. Ele se colocou na brecha para ser o grande líder, aquele que vai reconstruir uma cidade, mas muito mais do que reconstruir os muros e as portas. Ele vai além disso, ele vai se tornar um grande líder, e que nós possamos aprender com as atitudes e com as decisões que ele tomou, a como o Senhor também, primeiramente, serve, e depois líder. Muito obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, e mais uma vez que está em nome de Deus. Amém. Quero orar com você ainda, você que está aqui, talvez tenha uma necessidade, um problema aí, vamos ficar de pé, vamos orar. Você que está em casa, nesse momento, não sei se vai ser de dia, de tarde, boa noite, você vai estar vendo, quero orar com você também. Tem um problema, tem uma necessidade, levante uma das suas mãos, vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu amor. Sobre essas mãos levantadas, cada uma com uma necessidade, pessoas pedindo e intercedendo por outras pessoas, talvez estejam pedindo por salvação, por libertação. Então nós sabemos que o Senhor que é o Deus dos céus, o Deus temido, o Deus que guarda as alianças e que cumpre a tua palavra, porque o Senhor é fiel. Entra com providência na vida dessas pessoas que precisam de libertação, porque o Senhor disse na tua palavra que o Senhor veio para trazer, para dar liberdade aos que estão cativos. Então é sobre a tua palavra que nós oramos e traz libertação aos cativos. Senhor, qualquer outro problema, qualquer outra necessidade que essas mãos levantadas estão, que o Senhor entre com providência, porque sabemos que o Senhor é o Deus que entra com providência na vida do teu servo. Sabemos que o Senhor é o Deus que provê todas as coisas, é o Deus de providência. Então entra com providência na vida dos teus servos e concede vitória em nome de Jesus. E esta restante semana abençoadíssima, e que quando nós colocarmos a nossa mão, que venha prosperar no Senhor. Pedimos a Deus, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares e dá-nos restante noite abençoadíssima na tua presença. Que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja com todo mundo seu aqui na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Feche a mão aí na graça e na paz do Senhor.